Olá, muito bom dia. Como é bom estarmos aqui na casa do Senhor para mais uma semana, início de uma semana abençoada, onde vamos estudar a palavra de Deus. Oremos. Deus bondoso, nós somos gratos pela tua bênção, pela tua misericórdia que não nos abandona. Somos gratos porque em toda e qualquer situação temos a ti como nosso refúgio, nossa proteção. E nesse domingo queremos te dar graça por estarmos aqui, por Senhor ter dado vida e juntamente com a vida essa disposição de estar aqui para te render esse culto de gratidão, mas especificamente esse momento de aprendizado da tua palavra. Como sempre oramos para que o teu Santo Espírito nos conduza nesse momento. Te agradecemos pela vida daqueles que estão aqui, pedimos que seja realmente um momento de edificação. Como a gente faz todo domingo, apresentamos essa caixa, orando pelos nomes que estão aqui. São pessoas que nós temos orado para que se convertam. A nossa oração, como sempre, é que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos dessas pessoas para que levem a elas um testemunho edificante de mudança de vida. E que através desse testemunho, essas pessoas sejam impactadas e o teu Santo Espírito trabalhe na salvação de cada um deles. Sim. Nós queremos agora orar para que o Senhor abençoe o Bonifácio e a família pela perda da mãe, que o Senhor console e conforte os corações. Pedimos também pelo culto da noite que seja marcado pela tua presença. Tudo isso nós pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Abram suas possíveis na página 84. Finalmente, estamos chegando ao término da nossa apostila, do nosso estudo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Chegamos hoje ao capítulo 16, último capítulo dessa carta. E aí no finalzinho da página 84, nós temos aqui o título desse capítulo 16, né? Respostas acerca da coleta para os santos de Jerusalém e os planos futuros do apóstolo Paulo, certo? Então nós temos esses assuntos aqui para serem tratados nesse capítulo 16. Tá? Então, dos versículos 1 ao versículo 4, Paulo começa a dar orientações sobre essa coleta para os santos lá de Jerusalém, para os cristãos. Tá? Aí na apostila, no finalzinho, Paulo fala agora sobre a coleta que recolhia para os santos pobres de Jerusalém, em favor do que ele vinha apelando para várias igrejas dos gentios. A passagem de Romanos 15, 26 fala da pobreza desses cristãos judeus. Era costume entre eles, entre os judeus mais abastados, fazer coletas para os judeus empobrecidos. E essa ideia foi transferida para o cristianismo, sendo então uma prática muito enfatizada do que ocorre na grande maioria das denominações evangélicas. Então a gente tem que entender, quando a igreja começou, a tomar forma corpórea aqui na terra, a partir de Atos 2, a gente vê que já era uma prática. Os irmãos que haviam se convertido, quando via alguém necessitado, ia lá, supria, vendia as suas propriedades, e isso foi se passando de geração em geração. Agora, isso aumentou numa proporção da ajuda ser enviada para outros lugares. Aqui, na igreja de Corinto, Paulo está pedindo e orientando os cristãos de Corinto no sentido de socorrer os cristãos que estavam lá em Jerusalém, passando por necessidades. Veja que Paulo fala um pouco mais sobre isso no capítulo 15 de Romanos, versículos 26. Quem pode ler aí? Romanos 15, 26. Ora, o último inimigo que há entre ser aniquilado é a morte. Não, Romanos. Passando Coríntios, né? É que a gente está aqui viciado em Coríntios, né? Estamos estudando, né? A gente
automaticamente vai para lá. Romanos 15, 26. Porque pareceu bem a Macedônia, a Caia, fazer uma coleta para os pobres, dentre os santos que estão em Jerusalém. Está vendo Paulo dizendo, pareceu bem a Macedônia e a Caia. Então as igrejas que estavam naquela região de Macedônia, Caia, Galácia, Roma, as outras igrejas resolveram se juntar e os cristãos fizeram uma coleta e estavam mandando para suprir os crentes de Jerusalém. Né? Hoje a gente faz isso, por exemplo, quando a gente envia para as casas de recuperações, quando a gente envia para os missionários, é algo parecido. E quando a gente socorre alguém aqui da igreja ou também de outras igrejas, certo? Então é isso que está acontecendo aqui no capítulo 16 e que Paulo já vinha falando lá no capítulo 15 de Romanos. Voltando aqui para a apostila, na página 85, a coleta para os santos pobres de Jerusalém era um item muito importante para o apóstolo dos gentios, no caso o apóstolo Paulo, né? Pois além do interesse humanitário que tinha, Paulo provavelmente tinha uma finalidade política em foco, porquanto desejava unir mais estreitamente a igreja mãe, a dos judeus de Jerusalém, com as igrejas gentílicas que tinham resultado de várias atividades missionárias desenvolvidas pela igreja apostólica. Quando a gente falou aqui essa finalidade política, não pensando em eleição, né? Essa ideia de política de unidade das igrejas, porque a igreja de Jerusalém, que era composta de judeus, ainda tinha muitos deles que acreditavam que a salvação era só para os judeus e havia aquela espécie de exclusivismo. Mas Paulo queria romper com essa barreira e agora surgiu isso, que era uma ótima oportunidade. Veja como é que Deus trabalha com as coisas, né? Olha, o povo que se achava exclusivo, top, agora está passando necessidade. Quem que vai socorrer? Os outros que eles achavam que não tinham parte da salvação. Então, Deus trabalha de uma maneira que a gente nem percebe. E tudo é para o bem dele e do povo que o adora. Paulo, como de costume, é bem criterioso e estabelece alguns pormenores quanto a essa questão. Veja que Paulo percebe que essa necessidade e esse amor das outras igrejas de ajudar poderia ser não mal interpretado, mas poderia ter problemas, como por exemplo as pessoas se aproveitarem disso, como a gente viu. Lembra o que aconteceu no sul? Aquelas enchentes todas, as pessoas começaram a mandar, muita gente agindo de má fé, pegando aquilo que era para as pessoas. Paulo percebendo, Paulo não quer que isso aconteça. Paulo quer que essas ofertas, que esse provimento, essa provisão chegue realmente na integridade, no lugar, no destino, de forma correta. Paulo não quer que tenha intermediários que se aproveitem. Porque, veja bem, poderiam se aproveitar, tirar um pouco para eles, ou, mesmo que não fizesse isso, se autopromover. Olha, eu que estou trazendo, foi eu que juntei, foi eu que fiz lá um clamor para as igrejas e mobilizei. Então, Paulo não quer que isso aconteça. Ele quer que seja uma coisa natural e que reflita a realidade do que está acontecendo. Então, ele faz alguns critérios. E ele começa aqui no versículo 1 e 2. Nós vamos ler do versículo 1 a 4. Lê para a gente, irmã Edna. Agora sim, Coríntios 16, de 1 a 4. Ora, quanto à colheita que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo, e ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que, por cartas, aprovades, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena, que eu também vá, irão comigo. Veja, Paulo fala, no primeiro dia da semana, juntem, né? Tragam. Então Paulo estabelece critério. Para quê? Para quando ele fosse lá, não precisasse, eu não contribuí, espera Paulo, porque a gente não tinha a facilidade que nós temos hoje, né? Espera um pouco, a distância, a mobilidade era difícil. Então Paulo fala, ajuntem. E
ele estabelece critérios aqui, né? A gente vai ver isso. Então, a gente faz algo parecido aqui com a nossa assistente social. A gente solicita, no primeiro domingo da ceia, traga, mas não necessariamente no primeiro domingo da ceia, porque tem pessoas que não conseguem comprar logo no começo, né? E por que a gente fala no primeiro domingo? Porque as pessoas que precisam estão lá, né? O estômago não é por agenda, né? Então, às vezes, a gente tem que pegar para levar, mas a gente sabe também que nem todo mundo consegue trazer no primeiro domingo, então a gente vai juntando para socorrer. Amanhã nós vamos levar uma cesta para uma família. Hoje à noite, o que tiver, a gente vai separar para levar para amanhã levar. E assim, então é algo parecido. Mas Paulo estabelece critérios. Vamos ver quais são os critérios que Paulo estabelece. Olha que coisa interessante, gente. A ajuda mútua faz parte do Evangelho. A ajuda mútua deve ser uma prática da igreja. Mas, ao mesmo tempo, essa ajuda mútua tem que estabelecer critérios. Tanto para quem oferece, para quem recebe. Sabe por quê? Porque muita gente também quer acabar se beneficiar sem necessidade. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos uma época aqui que nós tínhamos 2 pessoas que se prontificavam e doavam 10 cestas básicas por mês. Depois apareceu mais um casal que trazia entre 3 a 5 por mês. E a gente começou a suprir. Aí começou aí um boato de que a igreja estava doando cesta básica. Eu ficava aqui viajando. Olha, quem está dando cesta básica? E começou a vir gente aqui pedir, né? E mesmo no nosso meio, às vezes tem pessoas que realmente precisam, mas tem a família que pode socorrer e não faz isso e acaba onerando a igreja. E a gente tem que ter cuidado, né? Para não deixar essas pessoas padecerem, mas também não deixarem abusar da fé dos outros. Então, tudo precisa ter critério. Não é? Às vezes aparecem esses camaradas aí, esses psíquicos. Mas senhor pastor, a igreja tem que ajudar. Não é bem isso, não é isso. Tem que ajudar. Um dia um cara, só tem que me ajudar. Eu falei, realmente, tenho que te ajudar. Você quer ajuda? Eu vou te arrumar uma casa de recuperação. Se você quiser, eu arrumo e te levo. Não, mas isso eu não quero. A ajuda mesmo que ele precisava era isso, né? Porque a gente vai dar. Uma vez estava aqui, aí uma irmã daquele disse, pastor, o cara está aí, eu estou sentindo no coração que ele está precisando. Eu falei, esse cara é preciso. Não, mas eu senti no coração. Ele está bom, irmão. Peguei um bocado de coisa, dei na presença dela, né? Aí, isso foi no domingo. E eu saí daqui para ir para minha casa quando ele estava na biqueira, gente, comprando lá. Quer dizer, ele pegou os alimentos, deve ter vendido para alguém, você vai comprar para nós. Eles vendem. É isso. Vamos lá, quais são os critérios para o recolhimento das ofertas? Versículos 1 e 12. Havia um padrão já estabelecido por Paulo. Paulo estabeleceu um padrão, um critério. Como ordenei as igrejas da Galácia. Paulo está falando aqui para Corinto, mas falou, as outras igrejas também eu ordenei. Então havia um padrão, não apenas na igreja de Corinto, mas naqueles lugares, a Galácia, a Caia, a Macedônia, aquelas igrejas todas estavam desafiadas, motivadas a socorrer os membros da igreja de Jerusalém, mas ao mesmo tempo seguindo aquelas orientações de Paulo, seguindo aqueles critérios. Havia esse padrão. Letra B. Havia também um dia estabelecido para o recolhimento. Era no primeiro dia da semana. Então, lembrando, né? Havia isso. Por quê? Para facilitar a mobilidade. Hoje, né? Por exemplo, a gente tem essa facilidade. Vou entregar uma cesta amanhã, mas não posso entregar para outra pessoa. Mas tem facilidade da gente pegar um Uber, né? E naquele tempo não, gente, não tinha Uber, não tinha carro, né? Não tinha bicicleta. Era uma dificuldade. Então, precisava estabelecer esses critérios. Letra C. Havia um local estabelecido para o reconhecimento, de casa em casa. Ele diz aqui no versículo 3. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme as suas propriedades, vai juntando para que não seja necessário fazer coleta quando eu for. E quando tiver chegado, mandarei carta àqueles que vocês aprovaram para levantar ofertas a Jerusalém. Então, havia esse critério, né? E local, o dia, né? E
e a forma como fazer. Letra D. Havia um parâmetro estabelecido para as contribuições. Paulo fala, façam conforme a sua prosperidade. Cada um contribua de acordo com a sua prosperidade. Então quem tem mais podia dar mais, quem tem menos podia dar menos. Então Paulo não é como essas igrejas aí, você tem que vender seu apartamento, vender seu carro. Não é isso. Paulo, de acordo com a prosperidade de vocês, né? Tem um coração generoso. Então tem essas particularidades. E letra E. Havia uma recomendação para uma oferta contínua e não única. Ele fala, vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Vá juntando. Paulo fala, traga, mas tenho isso em prática. É o que a gente fala aqui na igreja, tenho isso em prática. Se todo mundo tiver isso, eu vou fazer compra, eu lembro, né? Eu falo com a minha esposa, a gente vai comprar, opa, e agora para a igreja? E a gente faz isso, ela fala, mas vamos dar dinheiro também, que às vezes precisa de outra coisa que não tem. A gente faz isso. Né? Essa família que a gente vai levar uma cesta amanhã, a gente vai levar uma cesta básica e já vamos levar uma quantia também que nós separamos para comprar coisas que às vezes a cesta básica não contempla, eles precisam. Então, é necessário que o crente tenha isso no coração e desenvolva isso como uma rotina. Todo mês, olha, eu preciso, né, levar para a igreja para socorrer as pessoas. Compra um pouco a mais, eu vou despender uma oferta para abençoar alguém. É assim, né? É assim que a gente precisa fazer. E Paulo dá essas recomendações. Bom, então nesses 4 primeiros versículos, Paulo fala sobre os critérios para o recolhimento das ofertas. Ele está falando sobre a coleta para os santos em Jerusalém. No versículo 5 a 12, Paulo vai falar agora dos seus planos futuros. No versículo 5 a 9, ele fala sobre os seus planos pessoais. Vamos ler para a gente, Fabiano. Versículo 5 a 9. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem aonde quer que eu vá. Dessa vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, Até o 9. Presta atenção, gente. Olha, Paulo tem esses planos futuros, primeiros os planos pessoais. Isso nos ajuda a entender que nós precisamos também ter uma vida organizada. Paulo era uma pessoa muito revisitada. Ele precisava visitar as igrejas, precisava, né, estar lá pregando o evangelho, fundando novas igrejas. Tudo isso despendia tempo, planejamento. E como eu disse, naquele tempo não tinha a facilidade que nós temos hoje. Então, por isso ele precisava se organizar. E ele tinha a sua agenda. E aqui ele estabelece essa agenda. E nós também precisamos fazer isso. Porque às vezes a gente fica fazendo as coisas assim sem se programar. E temos que lembrar que sempre as emergências acontecem. Mesmo que a gente tenha uma vida programada, às vezes acontece emergência. Mas quem já tem a sua programação, mesmo que aconteça a sua emergência, ele já sabe, ó, eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão daquilo, para estabelecer prioridades. E Paulo nos ensina isso. Isso é um aspecto de liderança, mas também de vida pessoal. Cada um de nós precisa ter isso. E eu digo isso até na questão do nosso tempo para a gente oferecer a Deus. Se a gente não estabelece uma rotina para a nossa vida, a gente chega lá em casa, vai fazer isso, principalmente mulher, né? Eu vou ter que fazer café, daqui a pouco tem que arrumar a casa, tem que fazer almoço, tem que fazer. Daqui a pouco chega no final do dia, está cansada, não teve nem tempo de orar, nem tempo de fazer devocional. Mas quando a gente estabelece, opa, isso aqui, aí fica mais fácil da gente ter controle. E quando surgir emergência,
está preparado para isso. E Paulo nos ensina isso. Então, quais são os planos pessoais que Paulo tem e que ele relata para a igreja de Corinto? Ele tem para ele e relata para a igreja de Corinto, até para a própria igreja se programar. Certo? Quais eram os planos pessoais de Paulo, no versículo 5 a 9? Primeiro, ele diz que pretende passar o inverno em Corinto. Ele se programa para isso, e a igreja de Corinto também ia se programar para receber Paulo. Veja que Paulo não era um pastor de uma igreja permanente, ele era essa espécie de pastor itinerante. Então a igreja fala: olha, Paulo vem, vamos nos programar para receber, para dar hospedagem para ele, né? Para suprir as necessidades dele. Paulo vem, vamos chamar as pessoas, é o nosso apóstolo fundador, olha, é o homem que tem a palavra de Deus, vamos nos juntar. Então é fundamental que a gente tenha esse planejamento. E Paulo fala: olha, eu pretendo passar o inverno em Corinto. Depois ele fala que pretende realizar algumas viagens e depois pretende ficar em Éfeso até o Pentecostes. Eu vou passar o inverno em Corinto, vou realizar algumas viagens e depois eu quero passar o Pentecoste em Éfeso. Então, a igreja de Éfeso também ia se programar para receber Paulo, certo? E, além dos seus planos pessoais, ele faz algumas recomendações, do versículos 10 ao versículo 12. Dá para ler para a gente, Alex? Veja que Paulo agora está fazendo algumas recomendações. Paulo está dizendo: olha, Timóteo vai para aí, e eu quero que vocês recebam ele, né? Recebam com toda a cordialidade, com toda a hospitalidade. Então Paulo está recomendando alguém. Então, Timóteo chegando lá: quem é você? Não, ele sabia: olha, esse aqui é Timóteo que Paulo recomendou, vamos recebê-lo. Então, Paulo está de certa forma ajudando Timóteo e orientando a igreja, para que não chegasse qualquer um lá: quem mandou você? Foi Paulo. Mas Paulo não falou nada. Veja que Paulo: Timóteo vai aí, estou avisando vocês. Paulo tinha muito cuidado, porque naquele tempo haviam esses maus líderes, esses falsos profetas, falsos pastores, que iam de igreja em igreja. Então Paulo: olha, é Timóteo, pode receber, eu conheço, é meu discípulo, ele está indo, recebam ele. Então ele orienta a chegada de Timóteo, e depois também fala quanto a Paulo, né? Quanto a Paulo, porque ele diz no versículo 12, né? Quanto a Paulo, muito lhe tenho recomendado que fosse visitar vocês em companhia dos irmãos, mas ele não quis de jeito nenhum ir agora. Porém, quando tiver oportunidade, Paulo está dizendo: olha, Paulo era para ir, mas agora ele não pode. Quando tiver oportunidade, ele vai. Talvez a própria igreja de Corinto estivesse esperando a Paulo, porque tinha também essa afinidade de Apolo lá. Apolo, quando começou a pregar, um homem eloquente, né? E Paulo sabia que ele precisava de umas orientações. Ele encaminha Áquila e Priscila para orientar Apolo, para fazer uma espécie de discipulado. E a gente vê que Apolo era uma pessoa que tinha o aval de Paulo para fazer essas visitas e ir nas igrejas. Ele fala: Paulo, eu queria que Apolo fosse, mas não dá para ele ir agora, mas quando dá, ele irá para lá, certo? Então veja a preocupação que Paulo tem com a igreja. Ele sabe que a igreja poderia caminhar sozinha, mas ele se sente responsável por aquele povo, por quem ele evangelizou, doutrinou e estabeleceu aquela igreja. Ele entende que é o povo de Deus, que são ovelhas de Deus, mas que Deus o colocou como orientador, como doutrinador daquela igreja. Então ele se preocupa. Bom, feito essas orientações quanto à coleta das ofertas para enviar, e depois fazendo a igreja ciente dos planos dele e fazendo essas recomendações, Paulo parte agora para as exortações finais. Só que antes vamos adoçar a vida de vocês com as balinhas aí, e vocês também podem ofertar na nossa escola bíblica dominical. Lembrando você que está nos ouvindo, se quiser
contribuir com o nosso ministério, você pode fazer através de depósito bancário, transferência ou Pix. A nossa igreja, Igreja Batista Ebenezer, tem conta no Banco Bradesco, agência 0045, conta corrente 92746, dígito 5. E Pix é o CNPJ da igreja, 44-288-645-0001-47. Não esqueça de mandar aqui o comprovante da transação para nós passarmos para o tesoureiro, para a nossa contadora, para prestarmos conta para ele, certo? Todo mundo aí foi baleado no bom sentido? Receberam as suas bala. Bom, no versículos 13 ao 24, ou seja, o último versículo, Paulo agora faz as suas recomendações, as suas exortações finais, as suas saudações e a bênção apostólica, como ele faz, né, nas suas cartas. E ele começa com exortações finais, versículos 13 a 14. Lê para a gente, Adelson, já para Adelson. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé. Mostrem coragem e sejam fortes. Façam todas as coisas com amor. Isso, até 14. Façam todas as coisas com amor, fiquem alerta. Veja as orientações de Paulo aqui nessas exortações. Primeiro, o imperativo contra a falta de atenção. Sejam vigilantes, né? Em algumas Bíblias, fiquem alerta. Paulo está dizendo, fiquem vigilantes, fiquem alerta. A igreja precisa viver em alerta, em vigilância, porque o inimigo está aí, gente, né? E outra coisa, o Senhor pode voltar a qualquer momento, né? Então, esse imperativo contra a falta de atenção. Fiquem alertas, sejam vigilantes. O imperativo também contra a inconstância. Permaneçam firmes na fé. Porque tem crente que parece crente montanha-russa, né? Está lá em cima, glória, daqui a pouco está lá embaixo. Misericórdia. Então Paulo está dizendo, olha, tenham constância, permaneçam firmes na fé. A gente vê que tem crentes assim que eu falo misericórdia, né? Que parece crente fantasma, né? Só aparece de vez em quando na igreja. Quando aparece, assusta a gente, né? Constância, firmeza e constância, né? Terceiro, o imperativo contra a imaturidade. Portai-vos varonilmente. Em algumas versões, diferente como ele enviado, ele diz, permaneçam firmes, mostrem coragem, sejam fortes. Né? Tenham coragem, sejam fortes. O crente precisa disso, né? Não precisa viver essa vida de medo. E tem crente que parece que tem com medo de tudo. Às vezes tem crente, pastor, olha, eu estou com medo. Está morando agora meu vizinho, mas com medo. Tá? Quem tem que ter medo é ele, não você. A luz resplandece nas trevas, né? É isso, mas o crente fica lá cheio de medo, porque está faltando firmeza doutrinária. Então Paulo fala, primeiro esse imperativo contra a imaturidade. Fiquem firmes, tenham coragem. E o último, contra a debilidade. Fortalecei-vos no Senhor. O crente não se deve. Fique se fortalecendo. Como é que o crente se fortalece? Na nossa vida comum, como é que a gente se fortalece? Se alimentando, descansando, tomando, né, as vitaminas quando o corpo precisa, se exercitando, certo? Na vida cristã é a mesma coisa. Se alimentando da palavra de Deus, se exercitando na fé, praticando as práticas doutrinárias, congregando, tendo comunhão. Tudo isso é um exercício espiritual que a gente precisa fazer para se fortalecer. Nesse versículo 14 ainda, há uma exortação quanto à motivação dos atos do cristão. O que ele faz? Então, há uma motivação. É o que ele diz aqui no versículo 14. Né? Peço a vocês o seguinte, os membros da casa de Estéfanes, né? Capítulo 15, perdão. Não, façam todas as coisas com amor. Paulo está dizendo, não faça para aparecer, não faça por obrigação, faça com amor, com generosidade. É esse o motivo. Então, temos aprendido que nem
espirituais são alguma coisa sem o amor cristão. Sua função e valor só podem tornar-se concretos através do poder benéfico e capacitador do amor. O serviço cristão, pois, ainda que seja poderoso, nada representará a menos que seja efetuado com a motivação correta, visando aos propósitos certos, apontando para os alvos apropriados. Paulo sabia que o uso apropriado do amor solucionaria todos os problemas contra os quais ele escreveu essa epístola. O amor poria ponto final em suas facções. Lembra que lá no começo? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Paulo fala, o amor vai acabar com isso. Tá? O amor poria ponto final em suas facções, fazia desaparecer o seu orgulho, porque tinha crente lá de Corinto que era orgulhoso, regeneraria a preocupação e interesse de uns pelos outros, começar a se preocupar com os outros e não em si próprio, restauraria a imagem apropriada de Cristo entre eles e mostraria quão débil realmente a sabedoria humana, porque muitos lá se achando, né, Paulo está dizendo isso. Se você não tiver a sabedoria que vem de Deus, que chega até nós através da sua palavra, isso não é nada para Deus. Dificilmente existe algum problema humano que o amor não possa solucionar. Uma preocupação que o amor não alivie e uma carga que não possa suportar. Veja que o amor supera dificuldades, né? Supera rivalidades. O amor cabe bem em qualquer lugar. Né? O amor traz cura para as vidas das pessoas. Quando a gente ama, demonstra amor, como é gostoso, né? Como é bom, né? Isso é interessante, principalmente quem trabalha com o público, né? Mostrar amor, simpatia pelas pessoas, porque tem gente lá que vai aprender misericórdia, né? Alguns acham que tem o rei na barriga, outros parecem que acordaram e ainda estão com a síndrome do dragão, cuspindo fogo, né, pela boca e afasta todo mundo. A gente precisa demonstrar amor nas nossas falas, nos nossos interesses, nas nossas posturas, né, na nossa conduta. O amor cabe bem em todo e qualquer ambiente, em toda e qualquer ocasião. Sem amor, muitas coisas não deveriam ser feitas, né? Bom, agora Paulo começa a dar algumas recomendações e alguns elogios, do versículo 15 até o versículo 18. Lê para a gente, Diácono João. Primeira Coríntios 16, versículos 15 a 18. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Stefanas são os primícias da Caia e a que se consagraram ao serviço dos santos, e também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Stefanas e de Fortunato e de Acaia, porque esses supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso, e conhecei, pois, o homem como estes. Veja que Paulo agora está fazendo algumas recomendações e elogios a essas pessoas que são importantes e que estavam fazendo diferença tanto para a igreja de Corinto quanto para a vida e ministério de Paulo. Isso é importante, gente, as pessoas serem reconhecidas, certo? A gente não deve buscar reconhecimento, mas as pessoas também devem ter essa prática de reconhecer o que as pessoas fazem para a gente. Isso é bom, né? Elogiar em público. Eu falo, elogie em público e corrija no particular. Porque tem muito pastor aí que
E as pessoas merecem reconhecimento. E Paulo entende. Ele sabe que muito do sucesso do ministério dele era devido a essas pessoas que ele chama de cooperadores do Evangelho. Olha que coisa bonita. Cooperar significa trabalhar em conjunto. Paulo sabia que sozinho ele não teria tanto êxito como teve. E ele faz questão de mencionar essas pessoas e elogiar e recomendar. E dentre essas pessoas nós temos aqui no versículo 15, não só o Estéfanes, né? Mas a casa dele, a família dele. Paulo faz essa recomendação no versículo 15, quando ele diz, ó, e agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte: os membros da casa de Estéfanes são as primícias da Acaia, e eles se consagraram ao serviço dos santos. Paulo chama ele de primícias, são os primeiros que fizeram diferença ali naquela região, não só em Corinto, naquela região da Acaia. Uma família reconhecida, uma família de peso naquela região. Né? E às vezes, quando a gente fala de famílias em igrejas, às vezes a nossa fala já não é tão assim benéfica. A gente às vezes fala que as famílias são os donos da igreja, eles que mandam na igreja. Devia ser diferente, né? Olha que família amorosa aquela igreja, como eles são hospitaleiros, olha o que eles fazem pela igreja e pelos outros. Mas tem muitas igrejas, muitas famílias que querem ser os donos, tem que ser do jeito que eles querem mandar. Né? Não era o caso da família de Estéfanes. Paulo reconhece e está recomendando. Fala, vocês sabem deles, vocês conhecem. Eles são as primícias da Acaia, né? E não só o próprio Estéfanes, mas a família. Depois Paulo vai falar individualmente de Estéfanes, mas agora elogia a família de Estéfanes. E ele fala também de outros cooperadores e obreiros no versículo 16, né? Onde ele diz, ó, portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como a todo aquele que é cooperador e obreiro. Ele usa duas versões aqui, ó, cooperador e obreiro. Então, haviam essas pessoas que estavam lá. Paulo fala, olha, todos aqueles que agem com... Veja que coisa bonita, gente. Presta atenção nesse versículo 16. A gente lê, às vezes não percebe. Ele fala assim, portanto, sujeitem-se a pessoas como eles. Eles quem? Paulo está falando da casa de Estéfanes. Eles eram um modelo. Paulo está dizendo, olha, todos aqueles que forem parecidos, o jeito deles, como da casa de Estéfanes, se sujeitem, que são gente do bem, são boas pessoas. Então Paulo não apenas elogia, mas coloca a igreja, a casa, a família de Estéfanes como modelo, como padrão a ser seguido. E aí ele diz, além deles, né, como também todo aquele que é cooperador e obreiro. Cooperador é aquele que coopera, obreiro é aquele que faz a obra. Todas as pessoas na igreja deveriam ser cooperadores e obreiros. Infelizmente nem todos são. Né? Mas existem aqueles que são. E Paulo fala, olha, se sujeitem a eles, se submetam. Então Paulo está dando honra a quem merece honra. Depois ele volta a falar do próprio Estéfanes, agora mais uma vez. Agora no 14, no 15, ele falou para a família de Estéfanes. Agora no 17, Estéfanes em particular. Ele fala Estéfanas, né? Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato de Acaia, porque eles supriram o que faltavam da parte de vocês. Então veja que aqui ele começa a falar de Estéfanas, que tinha ido para Corinto. E depois ele cita outra pessoa, o Fortunato e Acaia. Então ele elogia, recomenda essas três pessoas. E por que Paulo elogia e recomenda esses três homens, essas três pessoas? Ele diz, ó, porque eles supriram o que faltava da parte de vocês. O que Paulo está dizendo? Ó, a igreja talvez de Corinto não teve recurso suficiente para suprir a necessidade de Paulo e das igrejas de Jerusalém. Paulo fala, mas esses três supriram o que faltou da parte de vocês.
Era como se fosse mais ou menos assim. Vamos supor que nós levantaremos aqui um projeto missionário e nós estabelecêssemos uma quantia. Nós vamos mandar para o missionário que está lá em Moçambique, no mês de julho, já passou, tá, gente? Para vocês entenderem. 5 mil reais. Vamos lá, tal. Aí chega no final de junho, a gente quer mandar para julho, né? A gente faz a conta, gente, só conseguimos 2 mil. E eles precisam de 3 mil. E agora? Aí 3 irmãos levantam. Pastor, pode deixar que nós 3 aqui vamos dar o que faltou para mandar para lá. É isso que Paulo está dizendo. De Fortunato, Acaio e Estéfanas. Vejam que eram pessoas de visão, que estavam a par do acontecimento e eram generosos para suprir a necessidade do reino de Deus. Sabe o que eles estavam fazendo? O que Jesus ensinou no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, quando ele diz, no versículo 33, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas do Senhor acrescentar. Acaio, Fortunato e Estéfanas tinham essa visão. Lembra de Mateus 6,19? Mas ajuntais para vós tesouro no céu, onde nem a traça, nem o ferrugem corrói com sono, nem o ladrão rouba nem mina. Acaio, Fortunato e Estéfanas estavam fazendo isso. Pessoas generosas, dispostas a cooperar. Eles podiam falar, eu já dei minha parte como igreja, essa igreja não deu. Não, nós vamos suprir o restante. Né? Coisa maravilhosa, né? Tem coisas que a gente precisa aprender no dia a dia. Né? Às vezes as pessoas vêm na igreja só pedir, eu quero, eu preciso. Mas eles vão lá também para se oferecer. Estou aqui, Senhor, me usa o que se precisa. Eu sempre falo, gente, eu li um livro que me impactou. Eu não lembro bem o título, mas é alguma coisa de ser agente de milagre. Esse autor, ele fala que ele sempre guardava alguma coisa na carteira e esperava um cutucão de Deus para ir lá e socorrer alguém. Né? E aquele livro me marcou e eu faço isso desde que eu li aquele livro. E com certeza, Deus sempre me abençoa. Deus sempre me abençoa. Às vezes eu falo assim, Deus, a coisa está apertada. Um dia desse eu ia dar aula, estava saindo do carro e falei assim, a coisa está apertada ainda. E você sabe que eu quero abençoar pessoas. Quando foi no outro dia, caiu alguma coisa na minha conta que eu nem esperava. Oh, Deus, muito obrigado. Já fui lá, já abençoei outros. Né? E assim, e Paulo elogia essas pessoas, menciona. Como é bom, né? Quando a gente é citado, mas de forma maravilhosa. Citado pela coisa boa que a gente faz, não pela coisa errada que a gente faz. Né? Isso é bom, né? Então Paulo faz essas recomendações e elogia essas pessoas, né? Bom, e quais eram os motivos de recomendações e elogios aí na página 87? Primeiro, a casa de Estéfanas, por serem as primícias de Acaia e por se consagrarem ao serviço dos santos. Eles eram os primeiros que fizeram e continuavam se consagrando. Depois, Estéfanas, Fortunato e Acaio, porque supriram Paulo da ausência dos cristãos de Corinto e levaram refrigério tanto para Paulo como para os coríntios. Supriram e foi uma espécie de refrigério. A igreja, veja lá, Paulo preocupado, não vamos conseguir suprir os crentes de Jerusalém. O que deu na igreja não foi suficiente. E a igreja, poxa, nós lutamos tanto, não conseguimos. Aí, Estéfanas, Acaio e Fortunato, a gente vai suprir a igreja. Que glória, não ficou pesado. E Paulo, maravilha, a gente conseguiu o nosso objetivo. Obrigado a vocês 3. Né? Bom, a postura dos coríntios em relação a eles, qual que deveria ser? Primeiro Paulo fala sujeição. Esses homens eram os líderes naturais da igreja e deveriam exercer autoridade sobre a mesma, devendo eles serem respeitados e estimados pelos cristãos de Corinto. Deviam também receber reconhecimento. Paulo recomendou que a igreja reconhecesse aqueles homens, isto é, que considerassem devidamente a autoridade deles
e se sujeitassem aos mesmos por amor da causa de Cristo, a fim de que também houvesse ordem na igreja. A razão pela qual Paulo sentia que aqueles líderes mereciam esse reconhecimento é que eram homens de valor no Evangelho, além do fato declarado no versículo 18, que eles haviam tratado bem ao apóstolo, assim mostrando ser servos dignos de Cristo. O serviço com o que eles prestaram deveria ser recompensado por um reconhecimento generoso. Aqueles homens haviam efetuado uma longa e perigosa viagem procurando servir a eles, os cristãos de Corinto. E isso trouxera grande alívio e refrigério, tanto aos cristãos de Corinto como ao apóstolo Paulo. Paulo fala, reconheço, eles não estão aí em busca de aplauso, não fizeram para aparecer, mas o mínimo que vocês podem fazer é reconhecer eles. Agradeço a eles, reconheço. Como é bom como a gente reconhece as pessoas, né? Eu estava conversando com um pastor novo, que foi meu aluno, e o pastor me dando uns conselhos aí, estava me dando conselho no café da manhã, e ele falou, pastor, mas o que mais entristece um pastor? Eu falei assim, eu não sei para os outros, mas para mim, o que mais entristece é ingratidão. Quando a gente faz tudo para o membro da igreja, para uma pessoa, né, e chega num determinado tempo que ele esquece tudo aquilo, e se volta contra nós, ingratidão dói bastante o coração. E Paulo está dizendo, não seja ingrato com Estéfanas, Fortunato e Acaico. Agradeçam a eles, sejam gratos. E no 3 aqui, Estéfanas mais uma vez, Fortunato e Acaico, porque supriram a Paulo da ausência dos cristãos de Corinto e levaram refrigério, tanto a Paulo quanto aos coríntios, certo? Nós terminamos essa parte hoje, gente, e a semana que vem a gente vai terminar a epístola, a partir do versículo 19, né? Se Deus nos permitir, semana que vem será a nossa última aula dessa apostila da epístola de Coríntios, e aí na semana que vem, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes, nós vamos anunciar qual será o outro assunto da nossa escola bíblica dominical, certo? Então, semana que vem, se Deus quiser, terminaremos a apostila, finalizaremos a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Vamos terminar, fazer uma retrospectiva para a gente lembrar. Estava na terceira, então, né? Oi? Estava na terceira, então. Isso. E vamos lá para o versículo 19, a página agora 88, é isso? 87. 87 ainda, né? Isso, vamos ver aqui, 87. Vamos lá para o item 3, lá no finalzinho, saudações. Versículo 19 a 21, tá? Tá bom, gente? Então, obrigado pela presença de vocês. Então, não esqueçam, quem puder ir, né? Nós temos o velório, a cerimônia fúnebre, depois o enterro também do irmão Bonifácio, que casou na semana passada, né? Vai ser lá na Usando São Vicente, na rua Lima Machado, no enterro lá no cemitério metropolitano, lá perto mesmo, certo? Como eu falei, eu vou ter que me desdobrar, vou para lá, faço a cerimônia da mãe do Bonifácio, depois tem a minha tia no mesmo lugar, um pouquinho, tá? E depois tenho que voltar para o culto, tá certo? Mas mandem aí condolências aí para a Márcia, para o Bonifácio, certo? Sejam solícitos com eles. Oremos. Pai bondoso, muito obrigado por esse período de aprendizado. Mais uma vez te louvamos por esse grupo que tem sido assíduo nas aulas. Pedimos que o Senhor continue abençoando cada um deles. Mais uma vez pedimos que o Teu Santo Espírito nos abençoe, que os Teus anjos nos levem tranquilo para os nossos lares, que nos proteja e que o Senhor nos traga de volta à noite para um grande culto de louvor e adoração a Ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E como a gente sempre termina, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. É beleza? A igreja que se importa com você. Amém.